Olá, que bom que você está conosco aqui nesse, eu vou chamar de quadro, Ideias Tóxicas. E o propósito desse quadro é esclarecer uma ideia à luz da revelação que Deus nos deu pelas Escrituras. E hoje, o número 1 desse vídeo, ou o primeiro vídeo, será esse aqui. Coloca aí na tela, Paulo. Será... a gente vai analisar uma ideia tóxica desse vídeo de Pablo Marçal. Você vai ver o título aqui, ó. Deus não está no controle da sua vida. Pablo Marçal, vá cuidar da sua vida. E eu percebi que aqui existe uma ideia tóxica. E essa ideia tóxica, ela é só percebida que é tóxica quando vem luz das Escrituras. Luz das Escrituras. E a gente vai fazer essa análise aqui. E eu convido você a ficar bem atento, porque eu tenho certeza que vai clarear bastante. Eu vou... antes, meu nome é Renato. Sou pastor batista e todas as ideias que vamos analisar e vamos chegar à conclusão que ela é tóxica, volto a dizer, segundo as Escrituras, tá? Se você gostar de tudo que a gente conversou aqui, deixa um comentário, o que você acha. Se você também não concorda, deixa aí no comentário pra gente ver o que você tá achando, tá ok? Então vamos lá, eu vou soltar esse vídeo pra gente analisar. Ele é pequenininho e a gente vai fazer essa análise. Vamos lá? Ok, vou soltar agora. E aí, pessoal, eu falei que eu ia gravar um vídeo por dia, então estou me esforçando. Então na escada aqui do hotel, vou começar uma palestra agora em São Paulo. Vou aplicar o método IP aqui também, amanhã. E deixa eu te falar, Deus não está no controle. Deus não está no controle. É uma afirmação de Pablo Marçal. Vamos lá. Esse negócio de livre-arbítrio e autorresponsabilidade, você vai ter que mudar a partir de agora. A gente percebe o seguinte, que ele associa livre-arbítrio com autorresponsabilidade com Deus não estar no controle, não é? Se o homem tem livre-arbítrio, eu percebo, ele crê que o homem não está no controle. Vamos lá. Sabe por quê? Porque se ele tivesse no controle, sua vida não estava uma merda igual está hoje. Outra coisa, ele associa fracasso a Deus não estar no controle. Vamos lá. Você não tinha esse tanto de medo, você não estava ansioso. Realmente ele estava dominando tudo, mas ele não está, sabe? Medo, ansiedade é fruto de Deus não estar no controle. Porque é responsabilidade sua vida. Mas eu estou debaixo da graça. Eu também estou debaixo da graça, eu vivo na graça. Essa é a dispensação. Só que é o seguinte, se ele estiver no controle, não tem falha nenhuma na sua vida. Se Deus está no controle, não existe falha nenhuma. Meu Deus, será que isso é Bíblia? Será que as Escrituras comungam com isso? Eu vou deixar passando o vídeo dele e no final eu vou fazer toda a análise. Eu vou até acelerar um pouquinho aqui, olha, para a gente fazer a análise ponto a ponto depois. Vamos lá, continuando. Então ele não tá. Você tem a vida que você merece. Entende? Algumas pessoas ficam mexendo o saco de ouvir essa frase, só não gosta de ouvir. Cada um tem a vida que merece, só quem não tem uma vida boa. Porque quem tem, sabe que a frase é correta. Agora os que não tem, ficam achando muito ruim de ter que aceitar isso. Eu não sei se o áudio tá bom, mas eu quero te falar uma coisa. Deus não está no controle. Você vai instalar uma palavra aí na sua mente, chama autorresponsabilidade. Eu percebi que, olha, para ele chamar a pessoa para autorresponsabilidade, ele afirma que Deus não está no controle. Mas existe aí pressupostos, princípios que estão no coração dele, na mente dele, são valores e crenças que faz com que ele de fato ele crê nisso e por causa disso ele quer chamar as pessoas à autorresponsabilidade. Será que as Escrituras elas precisam dizer que Deus não está no controle para chamar uma pessoa à autorresponsabilidade? A gente vai analisar isso aí, vamos lá. E vai abandonar o vitimismo, porque a autorresponsabilidade não tem amizade, não se comunica com o vitimismo. Então, se você entende que ele te deu uma liberdade, um livre-arbítrio para você escolher amar ele ou não, eu quero te falar uma coisa, ele não está no comando. Fica parecendo que eu quero colocar você contra ele, né? Eu quero colocar você perto dele. E a responsabilidade é sua andar perto dele. E não dele de andar perto de você. Porque você não consegue fugir dele.
Lá em Salmos fala que você pode ir mais alto do céu, mais Salmo profundo do mar. 139. O amor não te alcançar, não interessa. Um amor perseguidor, como o Vitor Azevedo fala. Ixi, ele citou Vitor Azevedo. Depois a gente podia fazer. A gente vai fazer vídeos com as ideias desse moço também. Vamos lá. Escuta, se ele tivesse no controle, você era muito próspero, porque Deus não é pobre. A pobreza ela é emocional, ela vem de Adão. Jesus só tem riqueza. Você que acha que Jesus é pobre, eu quero te falar uma coisa, já tinha ouro aos pés dele, na manjedoura, tá? Só pra você saber. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus não está no controle. Só tem uma coisa interessante, assim, a pobreza, ela vem da rebelião no Éden, não é? Vem do pecado original. As tragédias que a gente vive, tem a revelação das escrituras que brota tudo de lá, não é? E o homem se tornou naturalmente rebelde ao domínio de Deus. Vamos pensar sobre isso aí, vamos lá. No finalzinho a gente vai lá. Você está no controle da sua vida. Sua vida é responsabilidade sua. Para de ser enganado, de achar que ele que vai ter que fazer tudo. Ele é o Deus do possível, sacou? Não. O possível é você. Pablo também entende que Deus não atua pelo ordinário, só pelo extraordinário. Ele é o Deus do impossível. Ele é impossível. Você é possível. Ele não vai fazer nada pra você das coisas que você tem que fazer. Pega a Bíblia e começa a estudar ela. Aí que tá. Gente, veja, se Pablo externasse aqui uma ideia, por exemplo, do paganismo, do secularismo, era a ideia do paganismo e do secularismo. O que as escrituras iam fazer? Elas iriam dizer assim, olha, essa é a ideia do Cristo, de Deus. E essa é a ideia do secularismo, paganismo. É uma coisa. Mas quando Pablo ele quer inserir ideias secularistas, pagãs, nas escrituras, ou dizer, ou afirmar que essas ideias são das escrituras, aí nós temos um problema. Um problema de distorção da verdade. Entendeu? Se Pablo estivesse aqui dizendo, olha, eu sou um secularista, ou eu sou um ateísta, ou eu sou um pagão, e eu estou externando minha ideia da visão de mundo que tenho, das crenças que tenho, valores, etc. É uma coisa. Nós externaríamos o ensino das escrituras. Porém, ele quer dizer, olha, vai estudar a Bíblia, ele quer dizer que esses ensinos que ele está dizendo aqui é da Bíblia. E não são. Nenhuma dessas ideias, ou a principal delas, como está o título do vídeo, Deus não está no controle, não é das escrituras. Vamos lá. Ele não vai fazer nada do que é possível. O negócio dele é causas impossíveis. E aí quando é impossível, você não quer que ele faça. E ainda põe a culpa toda nele. Você tá loucão, mano. Para de viajar. Deus não está no controle. Se ele tivesse, você não tinha levado essa vida e não estava levando essa vida hoje. Vai ter que assumir o controle disso aí. Engraçado é que a vida, ela não tem controle remoto, mas você vai ter que levantar a bunda do sofá e vai ter que trocar o canal. Esse canal não funciona, você vai ter que trocar ele. Sacou? Tem feito sentido. Aí, até aqui. Depois ele vai falar sobre... vai chamar o pessoal, né, para o canal dele. Pode voltar aqui para mim, Paulo. Aí, já está aqui comigo, né? Então vamos lá, gente. Qual que é a ideia principal desse que está sendo externada aqui, que é tóxica? A ideia principal aqui é Deus não estar no controle. A questão é que as escrituras mostram que Deus está no controle. Por exemplo, Nosso Senhor, eu estou aqui com as escrituras, Mateus capítulo 10, eu vou ler a porção aqui, 10 do versículo 26 em diante. Jesus está dando instruções aos 12, do versículo 5 até o versículo 15. Depois ele traz admoestações, principalmente a respeito de perseguição, do versículo 16 até o 25. Então Jesus, olha, está instruindo os 12, porque ele está enviando esses 12. Nessa instrução, ele traz uma admoestação a respeito de perseguição do 16 ao 25. Quando chega no 26, Mateus 10, 26, ouça aí. Portanto,
Não tenham medo deles ou dos perseguidores, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. 27. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que eu digo a vocês no pé de ouvido, proclamem nos telhados. 28. Não temam os que matam o corpo. Está falando dos perseguidores. Mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno a tua alma e o teu corpo. É notório, está falando de Deus. Temam a Deus. Aí entra o 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem consentimento do Pai de vocês. Opa! As coisas mínimas da vida não acontecem sem o Pai consentir. Ou seja, Deus está no domínio de tudo. E Ele precisa permitir, consentir, decidir a respeito de algo ou não. Aliás, na verdade, nós sabemos que o plano de Deus já foi estabelecido na eternidade passada. Hoje, o que nós vemos é a ação de Deus, ou as decisões de Deus que já estão no plano eterno, na eternidade passada, no plano eterno da eternidade passada. Então, ou seja, o que Jesus está dizendo? Olha, as mínimas coisas da vida, Deus está no controle. Ele tem uma decisão, uma permissão a respeito disso. 30. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Ou seja, Deus sabe de tudo, nas mínimas coisas. 31. Portanto, não temam seus perseguidores. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Está falando de valor. Percebeu? Nosso Senhor deixou claro que até nas mínimas coisas, Deus decide ou decidiu. O interessante é que quando nós lemos as Escrituras, por exemplo, Davi, a mentalidade de Davi era uma mentalidade que Deus estava no controle de tudo. Preste atenção em Salmo 31, 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão todos os meus dias. O que significa essa frase? Davi está dizendo, o Senhor está no controle da minha vida. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Na sabedoria de Deus encontrada em Provérbios 16, 33 vai dizer, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Lança a sorte. Quem determina o resultado é o Senhor. Provérbios 19, 21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Ele está no domínio de tudo. Interessante que Mardoqueu ou Mordecai, quando Esther estava na rainha Esther, e estava acontecendo toda aquela politicagem e perseguição nos bastidores, e depois foi uma perseguição sob decreto, né, do rei persa, Mordecai ou Mardoqueu, ele vai na rainha Esther e ouça o que ele disse para a rainha Esther. Esther capítulo 4, 14. Quem sabe não foi para esse momento que você foi conduzida à rainha? Opa! Deus está no controle de tal maneira que Ele conduz pessoas a postos importantes, como o caso da rainha Esther, para ser a intercessora do povo dele. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em em Atenas, ele também falou da soberania, domínio de Deus. E o Senhor Deus é criador, sustentador de todas as coisas. O apóstolo ele explica que Deus é quem dá vida a todos, a respiração e todas as coisas. Ele fez o homem para habitar sobre a terra e determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos, o capítulo 17, o versículo 25. O que você percebe das Escrituras?
você percebe que as Escrituras diz uma coisa muito diferente do que Pablo Marçal vai dizer nesse vídeo. Deus está no controle da minha vida. Aí vem uma questão, pastor, eu entendi então, segundo revelação das Escrituras, que Deus está no controle da minha vida. Mas pastor, Pablo, ele tira Deus do controle porque ele afirma que a pessoa precisa agir, precisa ter responsabilidade. O que ele está dizendo está correto, não está? Sobre autorresponsabilidade, sobre não se fazer de vítima, sim. Mas ele não precisa tirar o domínio de Deus, controle de Deus, para que a pessoa seja responsável, autorresponsável. Entenda uma coisa, e agora vem. Quando eu leio esses versículos, eu tenho algumas conclusões. Primeiro, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Até mesmo na menor das situações do dia a dia. Segundo, Deus agir e o homem agir não se conflitam. Só se conflita na cabeça daquele que coloca Deus ao lado do homem. Quem tem na cabeça, como percebe-se que Marçal tem, quem tem na cabeça que Deus e o homem estão lado a lado, construindo o futuro, porque se percebe isso. O homem está lado a lado de Deus, construindo o futuro. Quem tem essa mente, quem tem esse princípio, esse pressuposto, sim, aí vai achar. Na hora que Deus está agindo, o homem não está agindo. Na hora que o homem está agindo, Deus não está agindo. Aí Deus age no sobrenatural, o homem age no natural. O extraordinário é de Deus, o ordinário é do homem. Tá vendo? Por quê? Porque essa ideia faz com que Deus seja apequenado e o homem engrandecido, e ambos estejam no mesmo patamar de ação. As Escrituras nunca mostrou isso. As Escrituras sempre mostram Deus sobre os homens ou a humanidade. Sabendo disso, como harmonizar as atitudes dos homens com as ações de Deus? Simples. Deus, em seu plano eterno, ele determinou, ou ele já tem esse plano eterno na eternidade passada. E quando ele está colocando em ação esse plano, Deus usa das ações humanas para cumprir seu propósito. Então é Deus sobre os humanos. As minhas ações são Deus usando-as para cumprir propósito. As minhas ações, elas não estão ao lado das ações de Deus. Elas estão debaixo das ações de Deus. Olha, Deus, ele quer cumprir o propósito, ele usa das minhas ações para cumprir o seu propósito. As minhas ações estão no plano de Deus. Não só os objetivos de Deus estão no plano dele, mas as ações para chegar nesse objetivo estão no plano de Deus. Um exemplo, eu vou dar 2 exemplos, um das Escrituras e um do dia a dia. Deus deu Canaã, a terra prometida a Israel. Está no plano de Deus, dá Canaã a Israel. Mas também está no plano de Deus os meios disso acontecer. E quais são os meios? Fé proativa. Deus não só estabeleceu terra de Canaã é dado a Israel, mas Deus também estabeleceu o meio disso acontecer. E qual é o meio? Fé proativa de Israel. Eu vou dar um exemplo agora do dia a dia. O exemplo do dia a dia, vamos supor, eu estou querendo que as pessoas saibam de algo que eu quero promover algo que eu estou fazendo. Eu decidi, quero promover, vamos supor aí, eu quero promover alguma coisa. Esse é o fim. Eu estabeleci o fim. Eu quero promover determinada coisa. Ok? Agora eu também determino o meio como eu vou promover determinada coisa. Eu vou promover pelo fofoqueiro. Então, eu chego no fofoqueiro e digo assim: olha, eu estou pensando em fazer isso. O fofoqueiro acha que eu não estou no controle. Então o fofoqueiro começa a falar para as pessoas. Mas na verdade, a maldade do fofoqueiro está sob meu controle de algum modo. É só para ilustrar.
Porque eu usei da maldade do fofoqueiro com a sua fofoca para promover aquilo que eu precisava. Percebeu? É lógico que eu usei uma ilustração do dia a dia, nas nossas limitações, mas Deus é infinitamente maior do que isso. Deus está usando das nossas ações para cumprir seus propósitos. Ele está no controle. Resumindo então, Deus está no controle nas mínimas coisas. Ele estabeleceu seus fins, seus propósitos, mas ele estabeleceu os meios para alcançar seus propósitos. E um desses meios é a autorresponsabilidade. Fé proativa. Tá bom, pastor, eu entendi. Mas a ideia de Marçal, ela é interessante, ela quer despertar a autorresponsabilidade nas pessoas. Mas ele tentou de modo, pelo menos segundo as escrituras, ele não tentou de modo correto. Deixa eu te perguntar uma coisa. José do Egito, para você, é uma pessoa de sucesso? Responda aí, sim ou não? Sim, percebe-se que sim. Por quê? Entenda, José do Egito, ele foi perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Ele foi assediado pela mulher de Potifar. Ele chegou a estar no fundo da prisão, da cadeia, não é? Porém, José do Egito tinha uma mentalidade da fé. Todos hão de concordar comigo, e até Marçal, que José do Egito era uma pessoa não vitimista, de autorresponsabilidade, proatividade e fé. Ouça o que José do Egito diz a respeito de tudo o que aconteceu com ele. Preste atenção. Gênesis 45, 7, 8. Preste atenção. Deus me enviou na frente. Opa, Deus estava no controle. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Opa! Então Deus estabeleceu um propósito e Deus estabeleceu os meios desse propósito. Deus estabeleceu o propósito de preservar a descendência de Abraão e Deus estabeleceu o meio. Qual foi o meio? Os fracassos, tragédias de José, a proatividade dele. Olha a mentalidade desse homem que é vencedor, que é de sucesso. José era um homem de sucesso e a mentalidade dele não era excluir a soberania de Deus. Pelo contrário, a mentalidade de José é saber que ele era um instrumento de Deus. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Meu pai. Vocês não estão no controle de nada, quem está é Deus. Foi Ele que me trouxe para cá, Ele conduziu tudo, segundo sua sabedoria e bondade. Estava no controle, nas mínimas coisas. Essa era a mentalidade de José, esse homem de sucesso. Ele continua. Portanto, ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e eu sou governador de todo o Egito. Gênesis 45, 7 e 8. José ainda vai dizer, quando Jacó morreu, ele vai dizer, os seus irmãos estavam com medo dele se vingar. Estavam todos ali com medo de se vingar. E o pai morreu, então os irmãos com medo. Gênesis 50, 19. Mas José respondeu: não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Lembra da minha ilustração do fofoqueiro? O fofoqueiro fez maldade com a fofoca, mas eu aproveitei da maldade da fofoca dele para promover meu negócio, por exemplo. Deus faz isso, e muito, para fazer com que, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Gênesis 50, 19 e 20. A mentalidade do vencedor não é excluir que Deus está no controle de tudo. A mentalidade do vencedor ou do homem de sucesso, a mentalidade dessa pessoa de sucesso do reino, é dizer: Deus está no controle, Ele decidiu usar da minha proatividade, da minha autorresponsabilidade, do meu não vitimismo para cumprir seus propósitos.
Esse é o ensino de Deus. Eu aproveito, quem sabe você veio aí me assistir, porque você não concorda com essa ideia, ou talvez você é até um fã do Pablo Marçal e estava aqui porque... Mas você viu, eu não preciso excluir Deus, eu não preciso trazer uma ideia tóxica para dizer que eu tenho que ser responsável. Não, eu posso, sim, as Escrituras me chamam a ser responsável porque minha responsabilidade é um meio de Deus cumprir os propósitos dele. É isso aí. Concluo então. Devemos agir sabendo que nossas ações, Deus usa-as como meio para cumprir seus propósitos. Então, eu não vou usar os mesmos termos de Marçal, então levanta aí do seu sofá. Então, desperta aí. Deus está usando da sua autorresponsabilidade, das suas ações para cumprir os propósitos dele. E tem uma coisa aqui importante. Compartilha aí. Esse é só o primeiro vídeo. Marçal tem outros ensinos que eu gostaria de refletir sobre, segundo a luz das Escrituras. Compartilha. Deixa aí um comentário se você concorda e como você concorda. Se você discorda, deixa aí. Quem sabe a gente pode gravar vídeos aproveitando os seus comentários. Compartilha aí com o maior número possível de pessoas. Deixa aí no seu status. Aproveita, se inscreve no canal, tá bom? E ideias tóxicas, elas têm que ser excluídas e deixar as ideias ou o ensino de Jesus prevalecer. Obrigado, gente. Deus abençoe.